E aí, empreendedor, tudo certo com você? Sou o César aqui da Acelera MEI e vamos para o nosso primeiro vídeo do ano de 2024. Desde já, eu quero desejar um feliz ano novo, que esse ano possa ser um ano de muitos negócios e muito sucesso para vocês. Esse primeiro vídeo especial do ano, vou falar sobre MEI caminhoneiro. Acho que é um vídeo que ainda não tem aqui no canal, mas é um assunto que é muito pedido, é muito solicitado. Então, vou falar um pouquinho sobre MEI caminhoneiro, sobre as regras, as condições, quem pode, quem não pode, se tem alguma diferença do microempreendedor individual comum. Então, acompanhe até o fim esse vídeo, hein? Bom, nós sabemos que o MEI foi uma estratégia, uma forma que o governo criou lá atrás, lá em meados de 2008, para tirar as pessoas, muitos empreendedores da informalidade. Ano a ano, esse número de empreendedores foram crescendo, e durante o decorrer dos anos, o governo também foi fazendo ajustes, foi incluindo atividades, foi tirando atividades, conforme as análises deles. Em 2022, foi criada, foi sancionada uma lei, estabelecendo uma condição diferenciada para caminhoneiro, para algumas categorias, eu vou falar disso depois. Porém, foi sentenciado, foi criado isso para beneficiar essa categoria específica. Porque, comumente, o caminhoneiro independente, os fretes, os valores de serviço são valores maiores, valores mais altos. Então, para estourar o limite do MEI, era muito rápido. Então, eles analisaram, olharam isso e decidiram criar o MEI caminhoneiro. Bom, primeiro falando dos benefícios, né? Quais são os benefícios que tem o MEI caminhoneiro? Então, fazendo paralelo com o microempreendedor comum, normal, os benefícios previdenciários, quando falamos de previdenciários, eles se tornam a mesma coisa. Tem lá a possibilidade de aposentadoria por tempo de trabalho, tem a possibilidade de aposentadoria por invalidez, de benefício de auxílio doença, né, auxílio acidente, e também para os beneficiários em caso de morte. Então isso funciona da mesma forma. Em relação às permissões sobre quem pode se inscrever como microempreendedor caminhoneiro, MEI caminhoneiro, são as pessoas que conseguem ter só essa atividade, a pessoa só tem atividade de caminhoneiro, não tem nenhum MEI, nenhum outro MEI no nome, também não é sócio de uma outra empresa. Isso de acordo igual à situação do MEI comum. Bom, já trazendo aqui uma diferença e um grande benefício do MEI caminhoneiro é em relação ao faturamento, ao limite anual de faturamento. Nós temos o limite de R$81 mil para MEI comum, MEI normal. Temos um limite muito bom, muito grande para o MEI caminhoneiro. O valor do limite anual para o MEI caminhoneiro é de R$251.600, dá algo aproximadamente ali em 20 mil, quase R$21 mil. Então, esse é um benefício, um dos melhores benefícios, né, para você que é caminhoneiro e quer se formalizar, é um caminhoneiro autônomo, individual, que faz esses fretes maiores. Porque, geralmente, com um limite de 6.750, que é o MEI comum, talvez ali em 4, 5 meses de trabalho você já estouraria o limite do MEI. E agora, com quase R$21 mil por mês, quase chegando ali 21 mil por mês, te dá uma margem bem maior, uma tranquilidade maior para trabalhar. Um outro fato também sobre o MEI caminhoneiro é que você consegue ter até um funcionário, consegue ter o CNPJ, óbvio, e com isso criar uma conta bancária, PJ, e ter acesso a crédito de forma mais facilitada. Bom, agora um fato relevante sobre o MEI caminhoneiro, sobre a permissão das atividades, quem pode, quem não pode, qual atividade especificamente se enquadra. Bom, claro que na hora de formalizar você tem que ter uma atenção, né, se você for fazer sozinho na sua casa, para você olhar e colocar a atividade correta, porque é meio que automático o sistema. Se você colocar alguma atividade que não é permitida, você já não pega esse benefício do faturamento maior. Então, para você que faz transporte de forma independente de cargas não perigosas, tá, de forma interestadual e intermunicipal, você tem a permissão para enquadrar como MEI caminhoneiro. Vale ressaltar ainda sobre as atividades que no seu CNPJ não pode constar nenhum outro tipo de atividade. Porque hoje existe possibilidade, se você for abrir um CNPJ, né, fora do MEI, por exemplo, numa empresa comum, você colocar uma atividade principal e depois várias atividades secundárias, como por exemplo, eu sou caminhoneiro, mas também eu vendo alguns produtos, e coloca lá a atividade de comércio.
Para o meio caminhoneiro isso é proibido, você só pode ter atividade, essa que eu citei, de transporte de cargas não perigosas, né, de forma independente, intermunicipal ou interestadual. Então, trazendo exemplo aqui de coisas que não podem, né, que não se enquadram no meio caminhoneiro, como eu já falei, transporte de cargas perigosas, transporte de madeira, transporte de pequenas encomendas, transporte de mudança e transporte de valores. Bom, agora falando sobre as obrigações, né, do meio caminhoneiro. O que é obrigado a fazer, o que tem que fazer. O processo de formalização, como eu falei antes, acaba sendo os mesmos documentos, só tem que ter essa atenção na hora de constituir. Previdência, como citei, também é a mesma. Sobre faturamento, tem aquela diferença do MEI normal para o caminhoneiro, que é maior para o caminhoneiro. Quando nós falamos de obrigação acessória, é a mesma. Você tem a declaração anual e você tem também a obrigação de fazer o pagamento do recolhimento do seu INSS mensal, que aqui também está uma outra diferença, um outro ponto de diferença, bem relevante em relação ao meio comum. Quando nós falamos de previdência e INSS, o meio comum ele faz a contribuição ao recolhimento de 5% do salário mínimo. Para o meio caminhoneiro, essa contribuição é um pouquinho maior, ela é de 12%. O benefício acaba sendo o mesmo, que é todos os previdenciários e também a aposentadoria por tempo de trabalho. E se você ficou com alguma dúvida sobre meio caminhoneiro, sobre constituição, alteração, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, com aquela pessoa que é caminhoneira e você acha que ela precisa assistir esse conteúdo para regularizar e deixar a situação top. Se você tiver também necessidade, quiser procurar uma assessoria para abertura, acompanhamento e auxílio aí na constituição e no desenvolver das suas atividades, eu falo aqui da Acelera MEI, que somos uma empresa especializada em constituição e abertura e cuidado com o MEI, com o microempreendedor, que também podemos te ajudar de forma bem tranquila. Não perde tempo, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para acompanhar os nossos conteúdos. E até o próximo.